Estamos de volta e para começar vamos ouvir um pouquinho da história da Alessandra e do Rodrigo. Por que vocês optaram pela adoção? Bom, depois de um período tentando engravidar, começamos a fazer alguns exames e num deles foi detectada uma obstrução tubária bilateral que impossibilitava uma gravidez de forma natural. Conversamos e percebemos que não tínhamos condições de passar por todo o estresse e angústia desses procedimentos artificiais. E a adoção foi a opção mais tranquila para os nossos corações. Agora, Rodrigo, eu quero saber quais foram os desafios, porque é uma trajetória, né? Eu penso que o maior desafio do processo de adoção é a morosidade do processo jurídico, no caso. O maior desafio que a gente teve foi toda essa espera, toda a angústia, a incerteza de que o processo seria concluído no início. Logo depois, passado um período, a gente teve a certeza de que as coisas se encaixariam, mas sempre tem aquela angústia característica de um processo. E com o passar do tempo, a gente passou a perceber que mesmo que você deposite toda a confiança, né, no poder judiciário, né, no Ministério Público, a gente fica de mãos atadas em relação... Porque o casal é avaliado, existe uma avaliação, não é isso? Isso, a gente passa por uma análise, a gente faz um cadastro e é verificado se existe uma aptidão para o processo de adoção. Mas mesmo assim, todo o processo corre de uma maneira muito lenta e isso acaba, em alguns casos, até inibindo alguns pais de se inscreverem no processo de adoção e muitos deles desistirem no meio do processo. Agora, quanto tempo, Rodrigo, da decisão de adotar até pegar a criança no orfanato? Não, no nosso caso, a nossa filha não chegou a passar pelo orfanato. A gente teve, do momento, o nosso caso tem uma história sempre muito especial, mas é uma história muito interessante, porém, do momento que a gente tomou a decisão até ela chegar no nosso lar, a gente, mesmo não tendo uma definição do Poder Judiciário, a gente teve um período que durou aproximadamente 3 a 6 meses, ficou entre 3 e 6 meses, para conseguir uma guarda que não era definitiva, uma guarda provisória. E dessa aquisição da guarda provisória até agora, a gente demorou 6 anos, a gente teve uma espera de 6 anos, que foi uma espera bem angustiante, diga-se de passagem. Né? Mas, doutora Gláucia, quando que se deve contar para a criança que ela é adotiva? Na verdade, não existe uma receita de bolo. É claro que quanto mais cedo a gente contar para a criança, melhor, porque ela já vai se adaptando e já vai tomando conhecimento dessa realidade e dessa história. Porque, na verdade, a gente não pode deixar de considerar que uma adoção é parte da história daquela família, da criança e dos pais. Então, eu acho que para propiciar um melhor desenvolvimento e que a criança lide com mais naturalidade essa questão da adoção, quanto mais cedo, melhor. Lógico que adaptando a idade da criança. É mais difícil um pouquinho quando a criança já é mais velha, porque ela já tem uma história pregressa e que a gente tem que adaptar essa criança a essa nova história que ela está se formando ali, né? A gente estava conversando um pouquinho antes do programa e a gente estava falando disso, que no caso da Liz, né, desde pequenininho eles contavam histórias para ela, histórias de quase um conto de fadas e que associava a história dela. Então, é adaptar a linguagem da criança. Isso aí não tem muita idade. Quanto mais cedo, melhor. Agora, nós vamos falar do aspecto jurídico. Mas, primeiro eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Você não saia daí.